Olá, boa noite. Eu, Daniela Oliveira, hoje no comando do programa Momento Inclusão, aqui pela TV Barueri. Bom, é uma honra estar substituindo a Márcia, mas eu sei que ela está ali do outro lado, acompanhando a gente, porque o programa hoje é de extrema relevância. Então, assim, como a Márcia sempre diz, compartilhem, deixem seu like. E, enquanto isso, eu vou dar um recadinho antes de apresentar o nosso convidado que a Márcia me deixou aqui incumbida de passar para vocês, é sobre o Arraiá da SDPD. Então, assim, para quem está aqui, né, na nossa região, não pode deixar de participar, que vai ser no dia 8/6, sábado agora, das 17 às 22, lá nas dependências da SDPD. Para o pessoal aí que precisa de transporte adaptado, também pode entrar em contato na SDPD para poder garantir aí a vaga, tá, com antecedência. Então, lá nós teremos diversas barracas, como doces típicos, churrasco, pastel, enfim, quadrilha, festa. Então, vai ser um ajuntamento muito bacana aí dos familiares. Vamos prestigiar aí as famílias, né, das pessoas com deficiência, né, aproveitar essa festa bacana. E também nós estaremos com algumas mães do nosso grupo GMF-PCD, que já estão aí nas suas produções, que foram sorteadas aí para estar mostrando os seus trabalhos. Temos boleira, temos artesãs. Então, assim, vai ser um momento também da gente poder contribuir com essas mães que tanto merecem pelo esforço, pelo trabalho feito. Bom, hoje nós teremos um tema muito bacana aqui que eu acredito assim que não só para as famílias que tenha alguma pessoa típica, né, mas também para toda a população no modo geral. Eu diria que a informação ela abre caminhos, ela muda comportamentos, ela alcança lugares que muitas vezes são inatingíveis. Então, olha só o tema que rico. Birras e comportamentos inadequados. Como agir e proceder? Será que a gente já conheceu alguma criança birrenta no nosso bairro, no nosso meio social? Será que nós convivemos já com alguma criança assim? Eu acredito que todos nós, né? Então, compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem. Não deixe de mandar nos grupos dos familiares, dos professores, daquele bairro lá da sua escola. Porque é importante mesmo, é de grande relevância. E para tratar esse assunto tão importante, nós temos aqui conosco um convidado muito especial, o Edson Rios. Eu vou até pegar aqui um pouquinho o currículo dele. Bem-vindo, viu, Edson? É um prazer estar aqui, gente, novamente. Bom, o Edson ele é psicólogo infantil, especializado em ABA, com experiência em diversos protocolos de intervenção e avaliação, certificado para a aplicação de SCA e PAIF, 11 anos de experiência na área de desenvolvimento atípico. Bem-vindo novamente, eu sei que você já está aqui pela terceira vez, né? Sim, é sempre um prazer estar aqui. Eu adoro ficar aqui conversando com você. Se desse, eu vinha bem mais. Pode vir, no que depender da gente. Bom, eu vou fazer aqui, vou começar com uma perguntinha. Edson, tecnicamente, assim, como que a gente pode definir a birra? Bom, a birra ela é um comportamento que ele existe em consequência de alguma coisa. Então, vamos supor, a criança, quando ela quer acessar alguma coisa, quando ela quer evitar alguma coisa, ela apresenta esse comportamento, que é um comportamento disruptivo. O que eu quero dizer com disruptivo? Né? Aquele comportamento que causa um impacto social. Então, aquele choro que é muito copioso, se joga no chão, quebra objetos, arremessa objetos. Então, ela causa esse impacto social. Né? Uma coisa que é muito interessante falar, que é importante de falar, é que a gente precisa fazer uma distinção entre birra e choro, né? Porque, tudo é birra agora? Não, né? A gente precisa entender que muitas vezes a criança está com alguma questão fisiológica, está com febre, está com dor, está com fome, algum tipo de irritação, e aí sim o comportamento de choro ele se torna relevante por outros motivos. Quando o comportamento ele acontece em função de uma consequência, ela quer atenção, ela quer acessar algum objeto que está sendo negado, eu quero o tablet, eu não posso te dar o tablet agora, então ela começa a chorar. Quando ela quer que a sua vontade seja feita, ela apresenta aquele comportamento subjetivo que é inadequado, aí a gente caracteriza como uma birra.
E a criança, ela aprende a fazer a birra? A literatura da análise do comportamento, ela descreve dois comportamentos, né? Os comportamentos respondentes, que estão muito mais relacionados à nossa filogenética, ou seja, à nossa espécie. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários estímulos luminosos, o nosso olho se adapta a esse estímulo luminoso. Se a gente está com frio, nossa pele, nossos pelos eles vão ficar de pé. Se a gente tem uma situação de perigo, nós vamos produzir adrenalina e ter algum comportamento relacionado a isso. Então, são comportamentos respondentes que já vêm, são da nossa espécie, a gente não aprende. Fora esses, são os comportamentos operantes, e todos eles são comportamentos aprendidos. No caso da birra, o que é que acontece? A criança, ela tem aquele comportamento, né? Ela tem aquele impacto que ela causa na família, no pai, na mãe, em quem estiver ali naquele ambiente, e ela percebe, caso seja reforçado, que aquele comportamento chega a uma conclusão que beneficia ela. Então eu começo a chorar, eu me jogo no chão, eu arremesso esse copo aqui e eu ganho o tablet, eu ganho o que eu estou querendo, eu ganho atenção, eu ganho alguma coisa com isso. E quando ela percebe que há uma relação entre o comportamento apresentado e a consequência, aí ela aprende, né? O próprio cérebro, não estou falando que a criança ela vai fazer isso por manipulação, que ela vai começar a fazer isso de propósito, mas o cérebro ele faz essa relação e esse comportamento começa a se tornar cada vez mais recorrente, começa a ser utilizado. Como se diz, o irmãozinho mais velho também, né? Sempre ensina um pouquinho, né? Os mais novos. A gente sempre brinca assim, né? Sim, a nossa história de vida, ela determina basicamente todos os nossos comportamentos, né? O ambiente onde a gente cresce, as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, assim, ter uma interação saudável numa situação de birra, uma pessoa que saiba lidar com isso, saiba interromper essa birra, saiba desacelerar ou desarmar essa birra, futuramente traz muitos benefícios, né? Não é só essa questão de, é a criança, não, é o ambiente onde ela vive também promove muito esse desenvolvimento, essa questão desse aprendizado de comportamentos relevantes. E como que a gente consegue diferenciar a crise da birra? Porque acho que muita gente faz essa confusão. Bom, principalmente são três coisas, né? Primeiro, a birra ela ocorre por conta de uma consequência, ela ocorre por conta de algo que a criança quer, né? A crise já não, a crise é um descontrole mesmo. O primeiro ponto é a intensidade. Então, durante uma crise, a gravidade dos comportamentos se torna muito mais intensa. Então, comportamentos retrolesivos de querer bater em outra pessoa ou de se bater se tornam muito mais intensos. Então, é uma situação onde ela pode, de fato, se ferir ou ferir outra pessoa. Ela pode, de fato, quebrar ou destruir alguma propriedade. O choro, ele se torna aquele choro que já perde um pouco a função racional daquele choro. É um choro que é descontrolado. Existe também uma outra coisa que é muito importante, que é o segundo fator, que é a desregulação sensorial. A birra, ela começa a acontecer com um comportamento de aceleração, né? Então você começa a chorar, você começa a se movimentar de uma forma mais rápida, e isso faz com que seu organismo produza algumas substâncias, como por exemplo o cortisol, que é a substância relacionada ao estresse, a adrenalina, a norepinefrina e algumas outras substâncias que são neuroativadoras. Quando você inunda o seu cérebro com essas substâncias, a sua capacidade de manter o controle, de se manter apto a se tornar racional, a tomar uma decisão, é muito menor. Então, quanto mais próximo do pico dessa birra, quanto mais próximo do pico da sua aceleração comportamental, mais substâncias você tem neuroativadoras, menor é a sua capacidade cognitiva. Então, menor é a sua capacidade de tomar decisão. Então, assim, começa com uma birra, que essa birra vai produzir algumas substâncias no seu organismo, e essas substâncias elas vão provocar uma desregulação sensorial. O que eu quero dizer com isso? A desregulação sensorial, né? Nós temos nosso aparato sensorial, nós temos nossa pele, nosso tato, né? Nossa audição, nossos olhos, e tudo isso ele capta informações desse ambiente. Então aqui eu estou sobre efeito de luzes, eu estou sobre efeito da temperatura e várias outras coisas que estão sendo apresentadas a mim aqui o tempo todo. Quando existe uma alteração sensorial, existe uma hiperreatividade a esses estímulos. Então, uma criança que ela começa a se desorganizar devido a essa quantidade de substâncias neuroativadoras, essas reações, essas sensações que ela tem desse ambiente se tornam muito intensas. Isso causa um desconforto muito grande, né? Causa uma crise sensorial. O que a gente recomenda nesse caso, inclusive, é tentar trazer a criança para um ambiente mais controlado, com um ruído mais controlado, com uma quantidade de luz mais baixa, com menos objetos, menos coisas ali que ela possa ficar sob controle e que principalmente
realmente, numa situação de crise, evita ficar conversando. Fica calmo, vai passar, tá tudo bem. Numa situação de crise, quanto mais você fala, mais estímulo você está inserindo naquele organismo e mais ele vai ficar irritado, né? Então, eu falei esses 3 elementos, né, que é a questão da consequência, da intensidade e da questão do transtorno de processamento, né? Então, essas são as 3 diferenças, né? A birra, ela tem uma consequência específica, já a crise não tem, e a crise ela tem esses 2 outros aspectos, que é a intensidade, que é muito maior, e o processamento sensorial, que fica desestabilizado. Bacana. O entorno dessas crianças, né, os familiares, os professores, os profissionais que acompanham, nós podemos fazer isso involuntariamente, reforçando esses comportamentos? Claro, e é muito comum isso acontecer, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento do que é uma birra, o que acontece durante a birra, o que reforça a birra, o que aumenta a probabilidade dessa birra acontecer. E o que na maior parte das vezes acontece, principalmente na geração atual, é o uso de telas, né? Então a gente acaba utilizando muito essas telas para acalmar essa criança. Então a gente sabe que a criança começa a apresentar o primeiro resquício de birra ali, toma aqui um celular. É como se fosse um cala-boca, sabe? Toma aqui, fica quietinho. E deixa a gente aqui ter uma interação social mais estabilizada. Isso acontece com muita frequência. O que acontece? O que começa a acontecer? A relação entre o comportamento de birra com a obtenção de um estímulo que é reforçador, um estímulo que é prazeroso para essa criança, começa a se tornar condicionada. Ela começa a aprender isso. Então, ela começa a utilizar a birra como uma forma de comunicação ativa. Ela começa a fazer a birra com bastante frequência para chegar a essa conclusão, para chegar ao objetivo que ela quer, que é acessar aquele reforçador, acessar o tablet, a tela que ela quer. Então, sim, a gente acaba reforçando bastante esses comportamentos. É muito frequente. Tem uma idade específica para ativar esse comportamento numa criança? Ou Você diz a birra acontecer? Isso. Não tem uma idade específica. A gente sabe que desde criancinha, bem novinha, a criança ela já começa a entender a relação. Até porque, vamos lá, qual que é o primeiro comportamento que a criança aprende? Quando ela está com fome, quando ela está com dor, quando ela está com sono, o que ela faz? Chorar. Ela chora. Então, ela aprende que existe uma relação, logo desde cedo, entre o choro, entre esse comportamento que é disruptivo, com a obtenção de atenção, com a obtenção de coisas que ela está precisando naquele momento. Então, assim, é a primeira forma de comunicação que ela tem. Futuramente, ela vai aprendendo outras formas de comunicação. Então, ela vai aprendendo a falar. Isso vai dando para ela também outros repertórios, como o repertório de tolerância. Então, ela começa a aprender a esperar, ela aprende a negociar, ela aprende a ter uma linguagem mais assertiva. E isso permite que esse comportamento seja substituído. Então, chorar, fazer a birra, não é mais tão relevante quanto se você deixar eu pegar o celular aqui um pouquinho, eu faço a lição de casa, ou eu vou tomar o banho. E a criança começa a utilizar negociações, ela começa a utilizar falas mais inteligíveis, mais funcionais e mais assertivas para conseguir chegar ao resultado que ela quer. Como a análise funcional ela é aplicada? Bom, a análise funcional ela é uma das principais ferramentas do analista do comportamento, né? E ela é de extremamente importância, principalmente numa situação como essa, porque ela nos permite entender qual que é a consequência daquele comportamento. Por que aquele comportamento está acontecendo? O que mantém aquele comportamento acontecendo? A análise funcional ela também é entendida como tríplice contingência, porque a gente divide ela em 3 partes. Os antecedentes, né, os estímulos discriminativos, a resposta, que é o comportamento, como a gente observa, e a consequência, né? Nos antecedentes, a gente divide ela em 3 níveis de seleção, que é o ambiente, ou seja, tudo aquilo que está nesse ambiente aqui pode alterar meu comportamento. Se aqui estiver muito frio, eu posso ficar mais letárgico, eu posso ficar mais quietinho, mais encolhido. Se tiver muito barulho, eu posso começar a falar mais alto, eu posso ter algum distúrbio sensorial, de ficar incomodado. Eu tenho muito isso, eu odeio ambiente muito barulhento, então isso realmente altera meu comportamento, por exemplo. Enfim, existem várias coisas no ambiente que podem alterar o meu comportamento ou promover comportamentos específicos. Eu até tenho uma brincadeira quando a gente fala sobre isso, que imagina você à noite numa rua deserta e vem 2 caras numa moto. Qual que é a primeira coisa que você faz? Qual que é o primeiro comportamento que você tem, né? Então, assim, esse ambiente ele tem um poder de promover comportamentos. Então, isso é extremamente relevante. A gente sempre precisa observar isso, né?
O fisiológico, então, se você está com dor, se você está com febre, se você está com fome, isso tudo altera seu comportamento. Se você está com febre, você fica mais quietinho, você fala mais baixo, você tem uma condição de trabalhar menor. Então, isso tudo altera seu comportamento também. E o ontológico, né? O que significa essa palavra do ontológico? É a história de vida do organismo. Então, vamos supor, se a Dani aqui ela foi mordida por um cachorro que tem um tamanho X, uma pele X, uma cor X, se eu apresentar esse cachorro atualmente aqui para ela, isso aconteceu, vamos supor, na sua infância. Se eu apresento esse cachorro atualmente aqui para você, a probabilidade de você ter um comportamento que é em resposta desse evento anterior é muito grande. Você pode ter um ataque cardíaco, uma sudorese, você pode apresentar algum comportamento de defesa, de sair correndo, alguma coisa nesse sentido. Então, esses fatores antecedentes aqui, eles discriminam muito como o comportamento pode acontecer. Então, vamos supor, a Dani me fez uma pergunta. A resposta que eu tenho é em relação a esse evento antecedente. Você me fez uma pergunta, eu tenho que responder essa pergunta. Eu posso ficar calado, eu posso correr. A minha resposta depende desse evento antecedente também. Na parte da resposta, né, que é o comportamento, como a gente observa, que, né, por exemplo, aqui eu estou falando, eu estou gesticulando, eu estou utilizando vários comportamentos que vocês podem descrever. O Edson está movimentando a mão esquerda dele. O Edson está fazendo tal e tal e tal comportamento. Então, aqui a gente tem que descrever 3 coisinhas também, que é a topografia, a forma como o comportamento se faz, né? Então, por exemplo, o Edson está levantando a mão direita e gesticulando. O Edson está fazendo um sinal de positivo. É a forma como a gente descreve o comportamento. A intensidade. Então, por exemplo, se eu descrever um comportamento, o Edson desferiu um soco no punho de Daniele. O que você já pensaria a respeito disso? Que eu fui agressivo, que eu tentei te agredir de alguma forma? Se eu chegar e fazer esse movimento aqui e cumprimentar. Então, a intensidade, ela altera a estrutura do comportamento, a função do comportamento. Se é uma intensidade X ou Y, você sabe que o comportamento ele teve uma função ou outra. Se eu tivesse uma grande intensidade na hora de fazer esse movimento, eu estaria querendo, de fato, diferir ou fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, como eu só estiquei meu braço, eu provavelmente estava te cumprimentando. Então, a intensidade ela é muito relevante também. A gente observa isso. Outro detalhe importante é a frequência, né? Com que frequência esse comportamento acontece? Se ele acontece numa frequência muito baixa, provavelmente é um comportamento que não é tão relevante, não tem uma relevância social, que não é tão interessante naquele momento, ou que a criança ainda não tem habilidade para realizar aquele comportamento. Se é um comportamento que acontece com uma frequência muito alta, já é provavelmente uma criança que já está passando por uma certa ansiedade, que está, enfim, que precisa acessar aquilo, que ela está muito interessada em acessar aquela consequência. E a consequência, né, que é o que motiva e mantém os comportamentos acontecendo. Por exemplo, se eu atravesso a rua e entro num restaurante, eu entro nesse restaurante por alguma consequência, que é saciar minha fome, para experimentar a comida de lá, porque eu gosto da comida de lá. Então, sempre existe uma consequência para todo o comportamento que eu apresento. As consequências, elas existem inúmeras consequências, são muitas consequências específicas, mas a gente consegue definir 4 principais consequências, 4 principais categorias de consequências, que seria a atenção. Esse é um comportamento muito relevante, uma consequência muito relevante para a situação de birra. Então, tem até alguns vídeos, se você jogar na internet birra, tem um vídeo de uma criancinha, que eu acho muito interessante. Ela está fazendo uma birra, chorando bastante, olhando para o pai, se jogando no chão, aí o pai pega e sai desse cômodo e vai para o outro. E só atravessa a parede assim, né? Desculpa. E aí a criança para de fazer o comportamento e vai até o pai. Na hora que ela vê o pai, ela volta a fazer o comportamento novamente. Então, assim, a birra dela estava sendo mantida completamente por atenção. Então, esse é um dos das principais consequências que mantém o comportamento de birra. Tem a obtenção de tangíveis, né, que é a obtenção de objetos, tudo que você pode tocar. Então, a criança ela quer algo, ela quer o tablet, ela quer algo que está numa prateleira, que está inacessível, ela começa a fazer a birra para acessar aquele objeto. A esquiva ou fuga de uma demanda, de uma coisa que ela não quer estar, não quer fazer. Então, vamos fazer a lição de casa. A criança começa a fazer birra, se joga no chão e faz aquele monte de coisa. Ela está se esquivando, ela está ganhando tempo, ela está afastando aquela atividade que ela não quer fazer. E isso, se ela consegue chegar a essa consequência, esse choro funciona, ela vai começar a fazer isso todas as vezes que tiver que fazer uma lição de casa. Então, tem essas 3. E uma outra também que não está muito relacionada à birra, que é a autoestimulação. Né? Por exemplo, as crianças com autismo elas fazem o flapping, o balançar de tronco, e isso causa um bem-estar para esse organismo. Né? Essa autoestimulação causa uma regulação. Então, por exemplo, o próprio balançar de tronco ele causa uma estimulação do sistema vestibular, e isso causa um bem-estar para esse organismo. Enfim, existem várias outras consequências, mas essas são as principais, as que a gente mais fala na literatura.
Até me fez lembrar um comportamento do meu filho. Para quem não sabe, ele é Down, tem 10 aninhos, o Arthur. Um beijo, viu, filho? É, é interessante quando a gente passa a conhecer, né, essas situações, esses comportamentos dos nossos filhos, muitas vezes tardiamente, né, às vezes os pais não têm essa amplitude de conhecimento para poder intervir o mais rápido possível, né? Mas, assim, em relação ao Arthur, um comportamento interessante é que ele tem a sensibilidade auditiva, então ele usa abafador, né, por conta desse incômodo que ele sente. E quando nós vamos para locais assim que ele não tem muita certeza de como vai ser, ambientes assim como auditório, teatro, igreja, shows, ele já começa a se incomodar com antecedência. Então eu percebia que ele pedia para ir no banheiro toda hora e, por vezes, ele forçava, né, evacuar, urinar na calça, alguma coisa assim. Então, hoje, conhecendo esse comportamento dele, eu já antecipo, né, para que ele se tranquilize, para que ele saiba que ele vai ficar num local confortável, distante do palco, com o fone dele de ouvidos. Então, a gente vai conversando. Hoje ele tem essa maturidade também para conseguir superar esse incômodo dele. Né? Não diria nem que entra na categoria birra, mas como você falou sobre comportamentos, né, em relação a tudo que envolve ali o ambiente, eu lembrei desse comportamento dele. Então, hoje a gente está conseguindo administrar um pouquinho essa situação quando a gente precisa estar em ambientes assim, né? O DSM-5, né, que é o Manual de Estatística de Distúrbios Mentais, ele já inclui o transtorno do processamento sensorial como uma das características de muitos transtornos específicos. O autismo, o síndrome de Down, já está presente, não como comorbidade, mas já incluindo dentro do próprio diagnóstico em vários distúrbios específicos. Então, assim, o que você acabou de observar, se você faz uma análise funcional, você identifica que esse comportamento que ele estava apresentando, por exemplo, era um comportamento de esquiva. Ele, por não se sentir bem com os estímulos daquele ambiente, o ambiente lotado, com muitos estímulos, muitos ruídos, ele apresentava um comportamento que o permitia se afastar daquilo. Então, essa é uma das principais ferramentas. E um cuidador que consegue compreender esses aspectos da análise funcional e consegue aplicar isso na hora de observar o comportamento da criança, ele tem muito mais controle sobre esse comportamento. Como você mesmo falou, existem várias estratégias que a gente consegue utilizar para evitar que esse comportamento venha a acontecer ou até mesmo reduzir ou extinguir esse comportamento. Bacana, eu sei que tem muitas perguntinhas aqui no chat. Deixa eu dar um oi aqui para a galera, né? Bom, temos aqui, óbvio, né, a Márcia. Um beijo, Márcia. A Agna, que está aqui com a gente também, me ajudando nos bastidores. Temos também aqui na plateia o Felipe, como sempre. Bem-vindo, viu, Felipe? Se tiver perguntinha, pode fazer. Obrigado. Tá funcionando aí? Oi. Obrigado. Simone Santos, boa noite. Celso, Ricardo, meu marido, beijo. Edilene Ribeiro, Regiane, Márcia Gomes, Adriana Alves, olha quanta gente. Danilo Criscuolo, Viviane Tavares, Gláucia Santos, Celi, Elaine, Márcia Gomes, Viviane, isso é muito importante. O assunto abordado é exatamente a fase que eu estou passando, a Cícera Pimentel. Beijo, Cícera. Qual a importância de se evitar os estímulos negativos para controlar a birra? O Celso Ricardo perguntou. Estímulos negativos, ficou um pouco confuso. O que você quer dizer com estímulos negativos? Qual a importância de se evitar estímulos negativos para controlar a birra? Bom, imagino que estímulos negativos que ele está falando são esses estímulos ambientais, né? Durante a birra, os estímulos ambientais, eles não necessariamente são tão influentes como numa situação de crise. Na situação de crise, esses estímulos ambientais são muito mais influentes, até porque causam uma desorganização sensorial. No entanto, existem sim alguns estímulos ambientais que promovem a maior intensidade dessa birra, a maior duração dessa birra e, inclusive, a variação dessa birra, né?
Que é, por exemplo, se a criança está emitindo uma birra num ambiente que é público, a probabilidade dela conseguir atenção e causar uma comoção e ganhar o que ela quer, por exemplo, ela está numa gôndola do mercado, ela está no shopping, ela quer um brinquedo, e o pai fala não. A criança ela começa a se jogar no chão e as pessoas começam a olhar aquilo. Então, esses estímulos ambientais, eles podem se tornar fatores que vão aumentar a intensidade, aumentar a variação. E quando eu falo variação, começa com choro e depois vai se tornando comportamentos cada vez mais complexos. Começa com choro, começa a se bater, começa a se morder, começa a querer quebrar as coisas. Então, há uma variação desses comportamentos a fim de chegar a esse resultado. Então, assim, a necessidade desse controle ambiental ela é muito importante, mediante a situação que você verifica na consequência. Se a consequência é atenção, controlar o ambiente é muito importante. Se a consequência é obter o objeto, controlar esse objeto, se manter firme em relação ao que você se colocou a fazer é muito importante. Mas, enfim, esses estímulos que você está falando, eles não são tão influentes como numa situação de crise, mas sim são influentes. Talvez também, acredito que ele esteja falando sobre falas negativas. Você faz isso porque você é um mal educado. Quando você faz isso, além de você promover um mal-estar na criança, ela vai internalizar aquilo, vai achar que ela é ruim, que aquilo é ela, não que ela é aquilo. Você ainda acaba reforçando, porque você está dando atenção para ela. Enquanto ela está, vamos supor, se a criança ela quer causar um impacto social, ela quer causar uma disrupção naquele ambiente, se você mostra para ela que você está afetado com aquilo, então você acaba reforçando, aumenta a probabilidade desse comportamento continuar acontecendo. Então vamos supor, a criança está fazendo a birra, está chorando porque ela quer te incomodar. E você fala, não estou gostando do que você está fazendo, essa birra que você está fazendo está muito ridícula, que não sei o quê. Ela vai aumentar a probabilidade de ela fazer essa birra. O comportamento dela vai ficar cada vez mais intenso, porque ela quer causar esse incômodo. A birra, como eu falei, a birra, diferente da crise, ela tem essa condição da consequência, ela faz por conta da consequência. Se ela quer uma atenção, você está dando atenção para ela, aumenta a probabilidade e a intensidade desse comportamento. Ela tem um pouco mais da consciência do que a criança ou uma pessoa em crise. Não tem tanto essa consciência, né? Correto. Bom, nós vamos ter que chamar aqui, dar uma pausa para os comerciais e já voltamos. Pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Premium e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Premium. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia. Olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Premium. Sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silvia, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Premium fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Premium, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live.
Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Olá, voltamos. Não deixem de compartilhar, deixar aí o seu like. Estamos aqui com o doutor, com o psicólogo Edson Rios, tratando assuntos super relevantes. E nós falamos aqui no chat com algumas pessoas, ainda ficaram algumas perguntas pendentes, mas nós vamos resgatar aqui, tá? Fiquem tranquilos. Eu não fiz a minha descrição de imagem, nem o doutor fez a dele, então eu vou me retratar aqui. Eu estou de roupa verde, sapato vermelho, pele branca, e tenho 41 anos. 42, brincadeira. Agora o doutor pode falar, Edson? Eu estou usando uma calça azul, sapato marrom. Eu estou usando uma camisa branca, um blazer areia. Tenho cabelo preto, pele branca e uso óculos. Deixa eu já engatar aqui a pergunta da Márcia. Edson, como pais podem, por exemplo, reduzir o uso do tablet e diminuir esta birra? Não podemos ceder? Em quanto tempo a criança se costuma com os limites? São várias perguntas, né? Vamos lá. É a Márcia. Ela não está aqui, mas está. Vamos lá. O tablet, ele é um estímulo muito complexo. Ele promove muitas sensações nesse organismo. Então, assim, se a criança está jogando um jogo que é de ação, ele vai produzir uma quantidade de adrenalina, uma quantidade de norepinefrina, vai gerar muita dopamina nesse organismo. Então, assim, por ele ser tão amplo, você poder fazer tantas coisas com o tablet, ele não tem uma coisa que seria tão estimulatória quanto ele. Então, por exemplo, você pode assistir um vídeo, ouvir uma música, jogar um joguinho. É muito imersivo ali o tablet. Mas você consegue colocar atividades que vão ocupar essa criança de uma forma que também seja saudável, ao mesmo tempo que interessante e divertida. E quando você vai reduzindo o uso do tablet e ampliando essas outras atividades, esse leque de opções, por ser um grande leque, ele começa a se tornar interessante. Então, eu super recomendo atividades físicas, então, jogar bola, correr, brincar com os coleguinhas, brincar com os pares. Isso é muito importante, inclusive, para o desenvolvimento social. A interação com os pares é o momento onde a criança mais aprende habilidades. Então, é o momento onde ela começa a se identificar com o grupo, começa a aprender características do grupo, começa a se interessar pelos interesses do grupo e começa a aprender coisas relevantes. Então, assim, o que eu super recomendo é atividades físicas e atividades que promovam uma interação social. Edson, mas eu estou aqui dentro de casa, eu não tenho nada que eu possa ali substituir pelo tablet nesse momento. Brinca com a criança. Se você não tem nada que você quer reduzir o tablet e não tem nada para fazer, brinca com a criança. Chama ela para brincar. Inicialmente, a criança vai achar isso um saco, mas conforme vai aprendendo a brincar, ganhando um repertório para isso, e você também vai demonstrando formas interessantes de brincar e vai utilizando essas oportunidades, a criança começa a demonstrar interesse. E aí começa a aumentar esse interesse por coisas que não são um tablet. Sobre reforçar. Birra a gente não reforça. O ideal é nunca reforçar a birra. A não ser que você está numa situação onde você não tem controle sobre aquilo e você não pode lidar com a birra naquele momento. Você não pode permitir que a birra aconteça. Então é melhor você entregar o objeto e reforçar a criança naquele primeiro comportamento do que tentar bancar a birra e acabar tendo que ceder para essa criança. Por quê? O que acontece? Quando a criança ela apresenta um comportamento inadequado, um comportamento disruptivo, que é a birra, e você acaba reforçando esse comportamento, ela aprende que isso funciona.
Já falamos sobre isso. Se você bloqueia esse comportamento, você fala, não, eu vou bancar, eu não vou ceder, e a criança ela começa a variar, então ela vai começar a chorar mais alto, ela vai começar a se bater, vai começar a se jogar no chão, se morder, arremessar e quebrar objetos, e você chega aqui em cima, num comportamento próximo ao pico, e fala, não, peraí, eu não aguento mais, eu preciso ceder, a criança aprende que esse comportamento aqui em cima é o comportamento que está funcionando. E esse vai ser o comportamento relevante que ela vai utilizar com mais frequência nas próximas vezes. Então, em vez de ela começar aqui embaixo, ela já vai começar aqui em cima nas próximas vezes. Então, se você percebe que está numa situação onde você não tem controle, que você precisa encerrar aquilo rapidamente, é melhor você ceder no início do que ceder lá na frente. Mas, por via de regra, ceder a birra, não. Isso a gente não recomenda. Se você falou que vai fazer uma coisa, a criança começa a apresentar a birra, banca a birra. Claro que existem várias estratégias que a gente vai falar, acho que tem algumas coisas que a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai falar sobre algumas estratégias que você consegue utilizar para desarmar essa birra. Por quê? Esse momento de intervenção, a gente fala de 3 momentos, né? A prevenção, né, que são as atividades antecedentes à birra, o desescalonamento, então quando a birra está acontecendo, a gente pode tentar desacelerar essa curva até ela voltar ao comportamento motor padrão, né, voltar à adequação comportamental, e o comportamento de pico, que aí é só algumas outras intervenções específicas que a gente orienta a família, orienta a pais. Claro que tem o SCA, tem o PAFE, que é o Protocolo Emergencial de Intervenção Física, mas isso a gente não orienta para a família, porque para isso a gente precisa de um curso específico, um curso muito importante, mas ao mesmo tempo que ele não se pode sair divulgando essa informação, porque se você aplica errado, você acaba machucando a criança, então a gente não recomenda isso. Acredito que principalmente em ambientes externos, né, Sim. isso acaba saindo do controle. Sim. E temos que ter essas estratégias. Bom, eu acho que emenda um pouquinho a pergunta da Cícera, que é o tempo de tela, né? O ideal por dia. Existe alguma recomendação, assim, por tempo? Olha, depende da criança. Tinha uma tabelinha, que agora eu não lembro de cabeça, mas tinha uma tabelinha que fala sobre o tempo ideal para cada criança. Mas, se eu não me engano, até os 10 anos de idade, 0, era para ter 0. Assim, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento neurológico perfeito, como deveria ser, 0. A partir dos 10 anos de idade, aí você tem um aumento progressivo, né? Hoje a gente faz um uso completamente inadequado das telas desses materiais. Mas recomendações, já que não dá para seguir esse roteirinho, né, que a OMS passa para a gente, 2 horinhas tá ótimo, 2 horinhas tá bom. Dá para brincar, dá para conversar com os coleguinhas, dá para assistir os vídeos, interagir. E claro, a questão não é nem necessariamente o tempo, mas sim a qualidade do que essa criança acessa. Ela pode, por exemplo, passar o dia inteiro assistindo uma aula, assistindo vídeos que são educativos, então, e aí já não é tão prejudicial, mas ela também pode passar o dia inteiro acessando jogos violentos, acessando conteúdos mais adultos, enfim, e detalhe, quando a criança começa a usar a tela, tudo que vem através do acesso dessa tela, a criança é esperta, a criança é inteligente, ela começa a acessar. Então eu tenho, por exemplo, casos que eu atendo, crianças com 10, 9 anos que já começam a acessar conteúdos impróprios, conteúdos pornográficos, conteúdos adultos, isso é muito preocupante. Então, é mais do que o controle da quantidade de tempo, é o controle da qualidade. E como que a gente faz isso? Existe o Google Family, que é uma plataforma, é um app que ele promove esse controle. Você consegue bloquear o que a criança vai acessar, você consegue bloquear o tempo, você consegue bloquear o limite. Então, vamos supor, a partir de tal hora o celular fica bloqueado. Você consegue rastrear essa criança para saber onde ela está, isso é muito importante. Algumas plataformas de jogos que a criança utiliza, por exemplo, o Roblox, os adultos normalmente não sabem o que é isso, mas o Roblox ele não é um jogo. Ele é uma plataforma de multijogos. Então, dentro do Roblox ali, tem vários jogos que você pode jogar. E esses jogos são criados pela própria comunidade que joga. Então, vamos supor, se eu for um adulto que joga Roblox, eu posso criar um jogo do jeito que eu quiser. Com conteúdos agressivos, violentos, enfim. E isso fica ali para essa criança. Só que eu também posso colocar uma faixa etária para esse conteúdo. E o pai que tem acesso sobre isso, ele consegue lá nas opções da configuração desse jogo, bloquear o acesso até certa idade, consegue bloquear o chat, consegue bloquear várias coisas. Então, a criança ela pode até jogar, mas ela vai jogar coisas que são adequadas para a idade dela. Isso é muito importante. Ai, que bom que a gente tem essas ferramentas hoje, Sim. né? Vamos lá. Bom, a Eneida da Pai, um beijo, Eneida. A Mari Ducas Nutri, um beijo, Mari. Joelza, querida. Maria Tereza.
Vamos lá, tema muito importante, todo mundo elogiando aqui. Viviane Tavares, meu filho mudou muito o comportamento de birra e crises com o doutor Edson. Uma testemunha aqui. Agora estou sabendo melhor como reagir numa situação assim. O doutor é muito esclarecedor. Muito bom. Como lidar com uma criança que usa masking na escola e atividades, mas quando chega em casa entra em crise? A Mari Ducas. Bom, provavelmente ela está discriminando o ambiente, né? Ela deve ter recebido algum tipo de treino ou o ambiente promoveu a possibilidade dela fazer o masking, né? O masking é você conseguir mascarar aquela sensação, aquele incômodo, aquela coisa que está ali promovendo aquele comportamento. Já dentro de casa, por ser um ambiente mais confortável, um ambiente mais acolhedor, ela se sente mais à vontade para apresentar esses comportamentos. Se for uma criança que tem uma condição cognitiva melhor, que ela consegue entender, conversar com essa criança, ensinar essa criança formas dela lidar com isso dentro de casa de uma forma adaptada, adequada, mais saudável, ok. Agora, se é uma criança com uma capacidade cognitiva menor, ou porque tem alguma questão de intelectual, ou porque tem uma idade mais jovem, aí que a gente recomenda são intervenções comportamentais específicas, estratégias de desescalonamento, estratégias antecedentes e estratégias de intervenção comportamental propriamente dita para a gente ensinar essa criança formas alternativas e mais saudáveis do que o comportamento anterior. Lembrando que, detalhe, em algum momento esse comportamento ele precisa ser externalizado, né? Então a criança ela precisa pôr para fora aquela situação que está causando algum tipo de desconforto. Só que existem formas saudáveis que a gente consegue fazer isso. Por exemplo, tem crianças que têm uma necessidade de projetar agressividade em alguma coisa. Então, colocar para fazer uma luta, colocar ela para descarregar isso num saco de pancada, de uma forma mais saudável, mais adequada, onde ela não cause uma comoção ambiental, não cause um comportamento disruptivo, ou até mesmo possa se ferir, ou ferir outra pessoa, ou destruir alguma coisa do ambiente. Bacana. Leandro Zamarian. Moramos em Barcelona e acho que o tio Edson ainda lembra do Luca. Seu ex-paciente. Claro, claro. Luca está com hiperfoco no videogame e tirar ele de lá é complicado entrando em crise. Ótimo. Como fazer essa transição? Bom, a primeira coisa que eu recomendo é uma estratégia que a gente chama de fading out, né? Ele tem esse nome porque é um esvanecimento, você vai reduzindo. Existem algumas coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, você pode começar a reduzir o brilho da tela progressivamente até ficar desinteressante continuar jogando, ficar muito difícil. Você consegue reduzir o volume da tela. Você também pode utilizar algumas estratégias de previsibilidade. Então, você pode utilizar um quadro de rotinas. Você tem tanto tempo para jogar videogame, depois você vai fazer essa atividade, depois você pode fazer mais essa outra atividade, aí depois você pode jogar mais um pouquinho de videogame. Então, ter essa rotina previsível vai permitir que a criança saiba quando que ela vai poder acessar e por quanto tempo ela vai poder acessar. O uso de aparato visual, como por exemplo timer, ampulheta, isso causa uma previsibilidade no organismo, porque o que acontece é que se você precisa encerrar algo que a criança está ali e que está causando bastante prazer para essa criança, ela vai ficar irritada, assim como eu, assim como você ficaria irritada, né? Então, vamos supor, você está num filme ali, está assistindo, está no cinema, está passando a cena de ação mais interessante, e eu pego e tiro você daquela situação. Você não vai ficar bem com aquilo, você vai ficar irritada. Então, quando eu chego para você e falo, olha, mais 10 minutos, mais 20 minutos, você já começa a se programar, o seu organismo já começa a reduzir a produção dessas substâncias para você lidar com aquela situação. Então, na hora que você precisa retirar, é mais fácil. Não estou falando que não vai acontecer a birra, mas é muito mais fácil. Negociações também é interessante. Então, a gente vai jogar por tanto tempo, se você topar, fica bonitinho, na hora que a gente encerrar você não apresentar birra, daqui tantas outras horas eu deixo você voltar a jogar por mais tanto tempo. E a criança vai começando a se adaptar a esse comportamento e aos poucos você vai reduzindo esse acesso. Não dá pra você chegar de uma hora para outra e falar, amanhã, a partir de amanhã só 2 horas você vai poder jogar videogame. Não, você tem que reduzir aos poucos. Muito importante, hein? Essas informações. Lucilene Maria, eu queria saber o que eu posso fazer além do que eu faço e falo e não resolve nada, né? Meu filho tem birra, teimosia, muito difícil
Uma solução para mim, por favor. Ela está desesperada. Bom, primeiro eu tenho que entender o que é isso que você faz, né? Mas pelo que eu entendi, você conversa bastante com essa criança, né? Primeira coisa, como eu falei, avaliar esse comportamento, entender o motivo desse comportamento. Qual que é a consequência dessa birra que essa criança está apresentando? Ela quer sua atenção? Ela quer que você fique ali conversando com ela, brigando com ela? Porque isso também pode vir a acontecer. Ou ela quer acessar algum objeto? Ela quer acessar ou evitar alguma coisa? Então, vamos supor, você vai colocar para fazer lição de casa, vai colocar para tomar banho, e ela começa a apresentar esse comportamento. Então, assim, você primeiro precisa entender o que ela quer, o motivo dessa birra estar acontecendo. A primeira coisa que a gente faz é essa análise funcional. Lembra lá das 3 passinhos? Avaliar os antecedentes, avaliar a resposta e a consequência. Quando você consegue fazer essa avaliação, fica mais claro, aparece um quadro ali na sua frente explicando o que essa criança está fazendo, o que ela quer, por que ela está fazendo essa birra. Aí você já tem uma possibilidade de ter uma intervenção mais assertiva. E para cada uma dessas consequências, a gente recomenda uma orientação específica. Então vamos supor, a criança está apresentando a birra porque ela quer algo que ela pode acessar. Então, vamos supor, que é um brinquedo que está ali numa prateleira e ela está pedindo para você, você fala, espera um pouquinho. E ela começa a chorar, a fazer a birra, porque você não deu aquilo imediatamente, mas você pode dar, você vai dar aquilo para ela. O que a gente orienta, por exemplo, é utilizar uma estratégia de DRA, né, que é reforço diferencial de comportamentos alternativos. O que significa isso? É utilizar uma resposta, é reforçar uma resposta dessa criança, ensinar ela uma resposta que seja mais adequada do que a resposta anterior. Então, em vez dela chorar, ela vai apontar, ela vai fazer algum gesto para conseguir adquirir aquele item, ela vai negociar, ela vai pedir de forma vocal, ela vai fazer um comportamento que seja alternativo e mais adequado do que a birra. E aí você começa a reforçar esses comportamentos alternativos e aos poucos a criança ela vai entendendo que esses comportamentos são mais relevantes e que esses comportamentos de fato garantem a ela o que ela quer. E ela para de fazer a birra. O que acontece em relação à birra é que quanto maior a probabilidade dela ganhar algo através da birra, maior a probabilidade da birra acontecer. Então, assim, quanto mais ela faz a birra e mais você cede, maior a frequência da birra. Muito importante negociar. Isso funciona muito lá em casa. Sim, mas de forma antecedente. Negociar durante uma decreção cognitiva. Então, a criança está perto de pico, ele está bem brava. E você fala, não, peraí, se eu fizer tal coisa... Você, além de reforçar o comportamento inadequado, você está perdendo a criança, porque ela está num momento onde ela não está apta a negociar. Então, vamos supor, a criança está já destruindo a casa e você pega e fala, olha, se você tomar banho, depois eu deixo você jogar o videogame que você quer. Ela não vai querer tomar banho e você fazer aquela negociação ainda vai piorar tudo. É que nem, por exemplo, você está brava, aconteceu uma briga de trânsito ali, eu pego e falo, fica calma. Você vai ficar calma? Não, você vai ficar mais irritado. Então, é a mesma coisa que acontece com essa criança. Então, existe um momento ideal para você fazer uma negociação. Acho que temos um papai orgulhoso aqui te assistindo. Um beijo grande, viu, Sr. Edson? Filho aqui, profissional de qualidade. A Márcia está dizendo que o Edson vai ter que voltar, porque como nós já prevíamos, né, nem chegamos à metade aqui do nosso script. Temos aqui também o nosso querido Felipe, que vai querer falar um pouquinho também. Vamos ver a hora que for direcionar a câmera para você, a gente dá oportunidade, tá, Felipe? No caso assim das crianças não verbais, isso tem uma gravidade maior? É um pouco mais complicado? Vamos lá. Falar uma coisinha antes para a gente tocar nesse assunto. Quanto maior for o repertório dessa criança, quanto mais habilidades ela tiver para utilizar além da birra, maior a probabilidade dela não apresentar a birra, certo? Só que uma criança que não fala, ela vai fazer o quê? Além da birra. Porque ela já não consegue falar, tem uma dificuldade de falar. Se tem dificuldade de falar, também tem uma dificuldade de entender. Então, a gente utiliza alguns aparatos de comunicação alternativa ou aumentativa, como, por exemplo, tem o PEX, tem o POD, que são livros de troca de figura. Então, a gente começa a ensinar a criança através desses livros, a criança ela começa a se adaptar a essa rotina do uso desses livros, começa a entender que existem formas alternativas que são mais funcionais, que garantem, de fato, o que ela está querendo acessar, e ela já começa a alterar esse comportamento, esse condicionamento da birra, começa a ficar mais esvanecido, né, até chegar perto de uma extinção, e ela começa a aprender novos repertórios. E tem um detalhe muito importante.
o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento no geral, ele é sempre como uma escadinha, né? Então a gente aprende uma habilidade específica aqui, essa habilidade vai nos dar a porta para a gente aprender uma outra habilidade, uma outra habilidade, uma outra habilidade. Então a gente começa com uma criança que não consegue falar, daqui a pouco essa criança está conseguindo falar através de gestos, daqui a pouco essa criança está conseguindo montar frases com um PECS, que é um material de comunicação alternativa, daqui a pouco ela está começando a vocalizar alguns fonemas, daqui a pouco ela consegue fazer algumas palavrinhas, e aí cada vez mais ela vai trocando comportamentos que são socialmente relevantes, que são comportamentos adequados pela birra ou por outros comportamentos alternativos que não são tão relevantes naquele momento. Ok. E assim, nos dê alguns exemplos assim, de como não ceder às birras. Isso é muito interessante falar, né? Primeiramente, acho que não vai dar tempo de a gente falar isso em 10 minutos, mas vamos lá. Um exemplo. É que é muito complexo, eu faço um exemplo, as pessoas começarem a aplicar isso, vai dar errado, e aí vai falar que eu que estou errado. Mas a verdade é que é muito mais complexo do que isso é muito amplo. Sim. Então vamos lá. Existem 3 momentos adequados para a gente fazer uma intervenção. A intervenção antecedente, o desescalonamento e o comportamento de pico. Na intervenção antecedente, quanto maior, como eu falei, quanto maior o repertório, menor a probabilidade de acontecer um comportamento inadequado. Então vamos supor, você está num avião, de repente o piloto desmaia e eu falo para você, Dani, eu preciso que você pilote esse avião. Como é que você vai se sentir? Qual vai ser o seu comportamento? Inquieta, medo. Vai ter uma crise ali, né? Vai pirar. Né? Agora, se você recebeu aula, se você aprendeu a pilotar o avião, qual é a probabilidade de você ter um comportamento inadequado? Não teria. Não teria. Você tomaria ali um manche e ia pilotar esse avião, tá tudo bem. Então, assim, a mesma coisa a criança. Quanto mais repertório ela tem, a probabilidade dela se desregular aumenta. Então, assim, frente a um evento desencadeador, um evento que vai provocar a desregulação, já não acontece. Então, a adaptação de habilidade, desse repertório de habilidade, é importantíssimo. Aparato visual, por exemplo, timer, ampulheta, isso ajuda bastante. Economia de fichas ajuda bastante. Comunicação alternativa ajuda bastante. Tudo que for visual ali, que você puder usar para a criança, uma rotina mesmo, ela entender o que vem antes, o que vem depois, ajuda bastante nesse momento de intervenção antecedente. Adaptação de operações motivadoras, o que é isso, né? Então, vamos supor, eu quero fazer uma atividade que a criança odeia fazer, mas eu pego lá o carrinho que ela mais gosta e coloco nessa atividade. Vamos supor, eu preciso que ela faça a adição. Eu pego lá um monte de carrinho do Relâmpago McQueen que ela adora e coloco para ela somar. Coloca quantos carrinhos do Relâmpago McQueen tem aqui? Tem 4. E aqui tem 6. Aí você pega e soma tudo. Aí ela começa a fazer a adição. Então, você insere coisas que são do interesse dela dentro da atividade e isso se torna uma operação motivadora para ela fazer isso. Eita! Já está aqui, gente, na plaquinha do encerrar. Só mais um pouquinho, peraí. Na parte, vou tentar acelerar um pouco. Na parte da intervenção do desescalonamento, aí sim eu ia falar sobre isso que você fez essa pergunta. Existem algumas estratégias que a gente utiliza, eu vou falar sobre 2 que eu selecionei para a gente falar aqui hoje, que é a extinção com redirecionamento e o reforço diferencial. Vamos lá. A extinção ensinar isso para uma família é muito problemático, porque se a família não sabe aplicar, pode dar muito errado. O que é extinção? É você retirar aquela consequência. A criança está fazendo a birra porque ela quer aquela consequência, ganhar atenção, ela quer o objeto. E você fala, não vou te dar esse objeto e vou bancar isso. Quando você faz isso, a probabilidade da criança começar a acelerar é muito grande, até chegar um momento que ela vai cansar e vai desistir. Então, só fazer extinção propriamente dita não funciona. A gente tem que fazer extinção junto com o redirecionamento. Então, a Dani está aqui do meu lado, se jogando no chão, fazendo uma birra. Eu vou ignorar a Dani? Não. Se eu ignorar a Dani, ela pode se machucar, ela pode fazer, enfim, N outras coisas aqui que pode ser prejudicial para a saúde dela, para a qualidade de vida dela. Então, enquanto eu estou aqui com a Dani, sem olhar nos olhos dela, porque a ideia é não dar atenção pro comportamento, mas eu ainda estou dando atenção para a Dani. Eu começo a falar com a Dani sobre outra coisa. Olha, Dani, o que tem ali? Que legal. Vamos brincar com aquele brinquedo? A partir do momento que a Dani para de apresentar esse comportamento e engaja naquilo que eu estou apontando para ela, eu consigo redirecioná-la, aí eu volto a dar atenção para a Dani. E isso, Dani, vamos lá, vamos brincar. Mudou o foco, né? Muda o foco da criança. Quando eu posso oferecer algo que a criança quer e ela está apresentando um comportamento inadequado para receber aquilo, a gente usa o reforço diferencial de comportamentos alternativos que eu falei. A gente ensina um comportamento alternativo mais relevante e menos inadequado que o anterior. E ela começa a aplicar aquele comportamento. E a gente reforça. Então, a gente pode entregar. Existem várias outras estratégias. Numa situação de pico, agora passando para outro detalhe, o que a gente orienta a família é só garanta a segurança dessa criança e do ambiente. Então, qualquer outra pessoa que está passando ali.
Vamos garantir essa segurança, vamos levá-la para um ambiente mais controlado, com luz mais reduzida, com menos ruído, e vamos ficar com essa criança. Não adianta ficar conversando, é pior. A ideia é só você ficar presente naquele ambiente, evitando que essa criança faça algo pior, não conversa. Se possível, coloque algum estímulo ali que seja... que acalma essa criança, uma música calma. Algumas pessoas usam aromaterapia, então aplica ali, borrifa um pouquinho de óleos essenciais ali que vai causar um conforto, vai causar uma sensação de aconchego. Você também pode começar a fazer um procedimento de respiração, parar na frente da criança e começar a respirar lentamente. Isso acontece, inclusive, em situação de crise de ansiedade. É a mesma coisa. Você falar com uma pessoa que está em uma situação de crise de ansiedade, que está ali inundada de várias substâncias neuroativadoras, como cortisol, a epinefrina, a adrenalina, não vai funcionar. Essa pessoa ela vai estar com um rebaixamento cognitivo muito grande. Então, ela não vai conseguir entender o que você está falando, não vai conseguir se acalmar sozinha. Então, você fazer um procedimento de respiração, parar, sem ficar conversando muito com essa pessoa, só respirar, é a mesma coisa para a criança. Você consegue desacelerar ela muito mais rápido. E detalhe, um comportamento de pico ele não consegue se sustentar por muito tempo, porque o corpo está inundado com esse monte de substâncias que vão causar uma tensão muscular, que causam cansaço, ataque cardíaco também vai causar esse cansaço, então ela não consegue sustentar por muito tempo essa crise. Em algum momento ali, por volta de no máximo 20 minutos, ela começa a desacelerar. E aí você pode voltar e conversar com a criança. Mas depois, nunca durante a crise e nunca tão rápido também. Espera ali uns 20, 30 minutinhos, quando a criança ela já se restabeleceu, já retomou o comportamento ideal, e aí você conversa sobre o que aconteceu. Edson, você respondeu em tempo recorde. Acho que daria um programa inteiro, né? Esse fechamento. Eu achei fantástico. Daria para falar muito. Acho que assim, é uma hora só para falar sobre intervenções, procedimentos antecedentes, prevenção. Acho que é um programa, um tema para um programa inteiro, né? Sim. E é muito importante. Fê, quer encerrar falando alguma coisa aí do resuminho, o que você entendeu, interagir com o doutor? Gostaria. Bom, Edson Rios, né? Muito esclarecedor a sua fala, e eu gostaria de deixar aqui, principalmente para o nosso público, algumas ressalvas de crise versus birra e crise versus equipamentos de tecnologia. Acho que 2 pontos que a gente poderia tocar, né? Que a birra é o comportamento de aceleração decorrente de substâncias neuroativadoras causando a desregularização sensorial, certo? A crise ela tem a intensidade maior e o processamento sensorial destabilizado e tem a condição de consequência. Sim. A birra versus equipamentos de tecnologia, que a gente vê que a maioria hoje cresce sobre telas, né? E a nossa geração acho que teve menos disso. E eu acho que a consequência da criação sobre equipamentos tecnológicos, sobre telas, tem também essa consequência desse comportamento de birra. Então, diminuir o tempo de tela da criança por consequência da birra. A experiência imersiva em telas em exacerbação pode ser um dano moral, um dano mental, diga-se, né? E para o desenvolvimento social é necessário mais interação com pessoas, como atividades físicas e interação social com parentes próximos. Pares, eu falei pares. Pares próximos, né? Pares que eu falo pessoas da mesma idade, pessoas da mesma idade. Sim, claro. Também é importante esse tipo de interação, né? E a previsibilidade de uso de telas e alternâncias de telas entre outras atividades. Ou seja, ela pode usar a tela, mas não ficar somente na tela. Sim. E sim ter interação com pessoas, com outras atividades que elevam o neurodesenvolvimento, né? E fases para cuidado da birra, prevenção, o desescalonamento e o comportamento de pico, né? Que essas fases da birra. E para entender as fases da birra tem também os antecedentes, as respostas e as consequências, que isso são análise funcional. Que isso é dado pela análise funcional, né? Como você disse, para entender as consequências de tudo isso que está acontecendo. Bom, é isso. Obrigada, Felipe. Muito bom. Doutor, para encerrar, passa seus canais aí. Das 2 últimas vezes que eu vim, contatos. Eu saboretei nessa parte, então vamos lá.
O consultório fica na Rua Adelino Cardanã, 293, sala 510. Ó, agora eu lembrei certinho. O telefone para contato é o 978363436. E a página do Instagram, atualmente a gente vai trocar esse arroba, então talvez, acho que vai ficar difícil de acessar. Mas é o PSI_IC, né? Que é o PSI_IC. IC de intervenção comportamental. Consultório aqui em Barueri mesmo? Sim, fica atrás do ginásio poliesportivo aqui atrás. Ah, pertinho. Sim. Muito bom, agradeço. Bom, tem um quiz aqui rapidinho. Antecipar comportamentos inadequados é? Extremamente importante e relevante, né? Se você consegue fazer isso, você consegue evitar que eles aconteçam e, portanto, a probabilidade deles acontecerem futuramente é bem menor. É necessário intervir quando? Sempre, né? A intervenção ela não é somente um momento quando a crise já aconteceu. Se você faz uma intervenção estimulatória, você consegue garantir repertório para essa criança. Então, a intervenção ela não necessariamente depende da crise, depende da birra. Nunca faça? Reforçar comportamento inadequado. Um mito? Aba é robotizada. Aba é aquela coisa de ficar na mesinha o tempo todo. Não é nada disso. É muito mais lúdico, muito mais amplo, como vocês puderam observar. É muito mais do que isso, muito mais do que essa visão deturpada que as pessoas criaram a respeito de aba. Uma verdade? Essa é um pouco difícil. Tem muitas verdades. Bom, mas com a intervenção adequada, o desenvolvimento social, o desenvolvimento saudável de uma criança é muito mais provável, principalmente quando essa intervenção ela acontece logo nas primeiras fases. Edson Rios, obrigada pela presença. E obrigada aí à audiência, que foi fantástica. E tenham aí um ótimo final de semana. Até semana que vem. Beijos. Obrigado.